Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso segundo módulo sobre destinos de rios. Eu sou a Ximênia Sanuma. E eu sou a Lisbeth Rada. Nós somos as gerentes de contas da Qualitours. E muitas pessoas podem estar se perguntando hoje onde está a Manuela Andrade, né, que é diretora da Qualitours e que faz os webinars para a gente. E hoje a ausência dela se deve a um motivo muito especial. Ela está de férias. Exatamente, férias mais que merecidas. Vamos dar continuidade sobre os destinos de rios. E hoje vamos ter uma apresentação especial do Rio Reno, com a querida Rogéria Pinheiro, da Travel Education, que é expert em destinos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo pronto para mais uma apresentação? Ótimo. Alguns de vocês já devem conhecer ela através dos trabalhos de consultoria que ela faz para as agências de viagens, ou através dos seus treinamentos de destinos, que eu sou super fã. E estamos aqui também com a Natália Lise, da UniWorld, que é uma super parceira da Qualitours, e está sempre disponível para nos ajudar, com toda a paciência e eficiência que ela tem. Bom dia a todos, muito obrigada pela participação de todos os agentes que estão online. Espero que o treinamento hoje seja bem produtivo para todo mundo. A Natália vai nos contar sobre as opções de roteiros no Rio Reno, né, com os navios boutiques da UniWorld. Antes de iniciarmos o nosso treinamento, quero dar 3 recadinhos. Olha, Xi, então vamos lá os recadinhos. O primeiro deles é que essa apresentação está sendo gravada e ela vai ficar disponível no nosso site. Então, se vocês quiserem assistir novamente ou compartilhar com a equipe, você já fica sabendo que ela está no site. O segundo recadinho é que a gente tem, as perguntas vão estar abertas, vocês podem já ir cadastrando suas perguntas, e no final da apresentação a gente vai responder a todas elas. E o último recado é que essa apresentação de rios, vão ser 3 módulos. Este é o segundo, e quem participar dos 3 módulos vai receber um certificado de especialista em rios. Isso, fiquem atentos ao próximo convite do nosso próximo webinar. Vamos iniciar, então, com a Rogéria Pinheiro. Vamos lá, Rogéria. Bom dia. Bom, hoje a gente vai falar de um destino muito bacana, que é a região do Vale do Rio Reno. Como a gente falou no último treinamento, eu gosto de falar um pouquinho sobre o perfil do cliente. E o perfil do cliente para esse destino é um misto de arte e história. A gente tem cidades com um potencial histórico muito forte, muito interessante. Claro, a gastronomia, estamos entre França e Alemanha principalmente, então uma gastronomia muito peculiar e apetitosa, e um mix de vilarejos pequenininhos e bucólicos com centros urbanos. Diferente do Danúbio, as cidades que margeiam o Reno, elas oferecem esse mix. Então, o cliente um pouco mais agitado, que valorize um pouco mais dessa vida cultural mais intensa, vai amar as possibilidades de roteiros. Um ponto muito interessante em relação, uma característica muito interessante do Reno em relação ao Danúbio, é que ele também constituía a maior parte da fronteira do Império Romano, né? Então, o Rio Reno, ele tem uma importância muito grande, ele está na fronteira norte do Império Romano, nascendo no leste da Suíça, nos Alpes da Suíça, atravessando Suíça, Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França, né, os Países Baixos, Holanda e Bélgica, e desaguando no Mar do Norte. Então, vocês imaginem a potência comercial que o Rio Reno sempre ofereceu. Até hoje é um rio de navegação bastante comercial, além de turística, mas na época do Império Romano era um ponto de entrada muito, muito valioso. A UniWorld oferece inúmeros roteiros, alguns muito interessantes, porque eles combinam o Rio Danúbio com o Reno, outros menores, de menor duração, explorando os menores vilarejos na costa da Alemanha, França e Países Baixos, e alguns muito interessantes também, porque essa região ela não é só interessante na época do verão.
a época de inverno, entre novembro e dezembro, os mercados de Natal são belíssimos e são muito explorados. Então, entre 28 de novembro a 20 de dezembro, existem algumas rotas muito, muito especiais que são exploradas pela Uniworld e que valem muito a pena ter esse outro olhar sobre o destino. E existe esse roteiro que é o European Jewels, as joias da Europa, que o roteiro começa em Budapeste e termina em Amsterdã. Sem dúvida, é o roteiro mais completo e um roteiro muito lindo que une o Danúbio com o Reno, com uma maestria e detalhes na composição das cidades escolhidas para o itinerário, que são também muito, muito especiais, e cidades, muitas delas, que a gente vai falar ao longo do dia hoje. Começando por uma das minhas cidades preferidas em toda a Europa, a cidade de Colmar, na França. A cidade de Colmar, ela está na região da Alsácia, a fronteira é uma região de vinícolas francesa. Ela não é muito conhecida pelo mercado brasileiro e por isso que fazer essa visita através de um itinerário Uniworld é muito bacana. A região da Alsácia, ela faz fronteira França, Alemanha e Suíça. E a cidade de Colmar é muito linda, é um mix das duas culturas, arquitetura, estilo de vida, e ela é considerada a capital de vinhos da Alsácia. Então, mais até do que Estrasburgo, Colmar é uma cidade que vale super a pena conhecer. Ela é muito linda, vale explorar cada cantinho dela. Existe uma lenda, né? Quem vive na cidade conta que a beleza dela é tão grande que na Segunda Guerra Mundial os pilotos pouparam de bombardear a cidade para não destruir a sua beleza. As casinhas coloridas, com as flores nas suas varandas, de frente aí para os canais, que são conhecidos como Le Petit Venise, a pequena Veneza. Tem uns barcos, é possível fazer uns passeios de barco, muito, muito bucólico. As ruazinhas todas de paralelepípedos, misturando uma arquitetura gótica, como a Igreja Dominicana e a de Saint-Martin, com a arquitetura das casinhas todas num estilo mais alemão. A cidade também é muito interessante, ela parece que saiu de um conto de fadas do século XVI, e lá é que nasceu Frédéric Bartholdi, que foi a pessoa que esculpiu a Estátua da Liberdade, e tem várias estátuas dele espalhadas pelo centro da cidade. Uma das atrações que vale a pena conhecer é a Maison Bartholdi, que é a casa onde nasceu e morou Frédéric Bartholdi. Então, é possível conhecer um pouco da história, um pouco da inspiração dele, por que ele foi escolhido para esculpir a Estátua da Liberdade. Enfim, então, é um dos pontos de destaque passeando por Colmar. Depois tem um museu Unterlinden, que aí já é um convento. O museu ele foi construído, o prédio dele erguido entre 1252 e 1269, e ele era um convento de monjas dominicanas do século XIII. Então, é um outro estilo de arquitetura, mais sóbrio, e lá está a grande obra, o retábulo de Isenheim, de Matthias Grünewald. Então, para quem é apaixonado por arte do século XIII, por essa história que remonta aí final do período medieval, vale também a pena. E aí ter o Maison Bartholdi e o Museu Unterlinden como dois extremos de cultura e estilo na cidade de Colmar.
Depois seguimos para Estrasburgo, que como tamanho ela é maior que a cidade de Colmar, ela está muito pertinho também da cidade de Colmar. Estrasburgo é a capital da Alsácia e ela também é uma combinação de França e Alemanha. Na sua compleição de arquitetura, tem uma ponte que liga as fronteiras. O centro histórico dela, desde 1988, foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, também repleta de ruas de paralelepípedos, casas com estruturas de madeira, canais e um misto da gastronomia. Então, dois pratos muito típicos na cidade de Estrasburgo é a salsicha com pão de gengibre e o chocolate, que são muito servidos nos Winstubs, que são as wine lounges e lojinhas. Então, Estrasburgo, para passear pelo centro histórico, é belíssimo, e o tempo todo na cidade, aonde quer que a gente esteja, a gente vê a imponente Notre Dame de Estrasburgo. Notre Dame, eu não sei se vocês sabem, quer dizer Nossa Senhora. Por isso que na França inteira, sempre nas cidades maiores, vai ter uma catedral de Notre Dame. Então, é a Catedral de Notre Dame de Reims, Catedral de Notre Dame de Paris e a Catedral de Notre Dame de Estrasburgo. São sempre as igrejas mais importantes, na sua grande maioria em estilo gótico na sua construção. A Notre Dame de Estrasburgo, a sua construção começou em 1176 e levou quase 300 anos para ser considerada pronta essa combinação gótica-românica. Ela é muito, muito imponente. Uma das atrações de Estrasburgo é fotografar diversos ângulos e as diversas nuances de cores ao longo do dia que os vitrais vão presenteando aos visitantes. E a parte interna também é incrível. São mais de 10 mil metros quadrados de vitrais coloridos. A igreja também tem um relógio astronômico muito lindo e na frente tem o Pilier des Anges, que é o Pilar dos Anjos, que é uma escultura riquíssima em detalhes que representa o julgamento final. Então, é possível subir também a escadaria, são 527 escadas até o topo, para ter uma visão belíssima da cidade. Depois, ao lado da catedral, há o Palácio de Rohan, que abriga 3 importantes museus desde o século XIX, que é o Museu Arqueológico, o Museu de Artes Decorativas e o Museu de Belas Artes. Então, a cidade de Estrasburgo, ela tem essa combinação muito interessante de contemplação, de tomar um vinho, de sentar, tomar um chocolate e curtir o dia a dia da cidade, ou para aqueles viajantes que amam museus, que amam história, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa interessante para ver. Depois, seguindo, um vilarejo na Alemanha que é muito charmoso, que é Speyer, e ele tem uma história interessante, apesar de ter sido dominada por bispos medievais por muitos anos, ela também teve uma relação muito forte com imperadores romanos. Então, o imperador Conrad II ordenou a construção dessa catedral que vocês veem aí ao fim da Maximilianstraße, que é a rua principal de Speyer. Ele mandou construir essa catedral por volta do ano de 1030 e desde então 8 imperadores importantíssimos estão enterrados em suas criptas. Então, vale a pena. Essa rua Maximilian é uma rua pietonal, ela liga as ruínas do último portão da cidade, da muralha medieval, ela liga esse último portão à catedral. Ao longo dessa rua, a gente tem diversos
galerias de arte, bares, lojinhas. É, sem dúvida, o centro principal da cidadezinha de Spir. E lá, a UniWorld oferece uma atividade muito especial que a Natália vai contar para vocês. Então, gente, quando vocês estiverem a bordo da UniWorld, se vocês não quiserem conhecer Spir ou Spire, depende aí da pronúncia, vocês podem participar, e é a minha sugestão de vocês participarem de uma degustação de vinagre. E sim, vocês entenderam certo, é uma degustação de vinagre mesmo. A gente visita uma propriedade que foi fundada há cerca de 30 anos atrás, o nome da propriedade se chama Donkenhof, eu juro que eu treinei muito essa pronúncia. E a propriedade, ela tem como filosofia, ao invés dela produzir vinhos baratos, ela resolveu produzir vinagres a partir de vinhos premium. Então, vinhas conhecidas como Riesling ou Pinot Noir, elas são utilizadas, é utilizado o envelhecimento dessas uvas para então criar essa produção de vinagres premium. Nessa degustação, a gente tem a oportunidade de experimentar 5 tipos de vinagres diferentes. E a degustação ela é especial, vocês conseguem ver na tela aí os vidros dos vinagres, né? Mas vai muito mais do que a própria degustação, é a própria atmosfera da onde isso é feito, né? A gente tem um processo da degustação onde a gente visita as barricas e ela é toda iluminada à luz de velas, então é super especial. Aconselho, é uma experiência realmente muito diferenciada que a gente oferece a bordo dos navios da UniWorld. Bom, seguindo, depois dessa aula e de ficarmos muito curiosos sobre como seria uma degustação de vinagres, a gente passa por Boppard, que é um vilarejo típico alemão, muito pequenininho. Ele é considerado um balneário de turismo para os moradores da região e é um centro importantíssimo de vinicultura. Então, tem algumas vinícolas interessantes. A gente já está aí começando a entrar no vale do Médio Alto Reno, então, que é onde é a região das vinícolas. Próximo a Boppard, né, ao centro de Boppard, nas imediações, a gente tem o Castelo de Volrad, que está aninhado nas colinas, totalmente rodeado por vinhedos, né, dessa região chamada de Rheingau. O Castelo de Volrad, ele é muito lindo, ele tem parece realmente um castelo de princesa, essa torre bem no alto, essa torre que era utilizada como torre de proteção, né? Ela remonta ao século XIV e, diferente de muitos castelos europeus, ele pertenceu à mesma família ao longo de 700 anos, né? Até 1997, muito recente, quando ele foi vendido. Bom, o interior do castelo, ele é raramente aberto ao público, mas na época do verão é possível visitar algumas áreas internas, porém, o que é o mais especial de visitar realmente são as produções. As uvas cultivadas ali por mais de 1000 anos, há indícios de que a primeira venda de uvas, de vinhos, foram datados de 1211, e hoje em dia é lá que é produzido o Riesling de maior excelência. Riesling é uma uva tipicamente produzida na Alemanha, que produz o vinho branco, que é um dos mais importantes vinhos alemães. Depois, um outro ponto de muito interesse, que é imperdível, porque a vista é super linda, é visitar e subir a escadaria do monumento de Niederwald. Ele tem um mirante que dá uma vista incrível para toda a região vinícola de Rheingau. Então, além de visitar de pertinho as vinícolas no Castelo Volrad, é possível visitar o monumento de Niederwald.
Daí a gente segue para uma outra cidadezinha alemã, a cidade de Koblenz, que é muito charmosa, pequenininha, ela tem menos de 200 mil habitantes. Além dessa arquitetura muito charmosa, bastante típica, a cidade de Koblenz tem algumas características interessantes de importância da história moderna. Depois da queda do Muro de Berlim, algumas partes do muro foram transportadas para lá e hoje podem ser vistas na praça principal. Nas imediações, a gente tem o Marksburg Castle, que é um castelo medieval no alto também de uma colina, então é possível visitar os jardins, que é muito lindo. Na parte da base dele tem um café muito charmoso. Um ponto que vale muito a pena e que é bem divertido é visitar. A cidade é cheia de praças e cheia de fontes e esculturas. A cidade de Koblenz é praticamente um museu a céu aberto. E aí existe uma escultura feita em 1940 por Karl Burger, dedicada ao Koblenz Joseph Cornelius, que escreveu o hino da cidade, e é um menino que bospe a água em torno da fonte, e de tempos em tempos ele prega uma peça e essa água espirra para fora da fonte, então divertindo quem está ali pego de surpresa na hora de visitar. Então, uma das visitas com a UniWorld, o guia sempre leva e conta a história, até que o menino surpreende e todo mundo se diverte. A cidade de Koblenz também é muito, muito importante, porque ela é a confluência de dois importantes rios da Alemanha, que é o Reno e o Mosel. Eles se encontram em Koblenz, e a partir da cidade de Koblenz até a cidade de Bingen, são 65 quilômetros do Vale Alto Médio Reno, que é uma região de 65 quilômetros, toda ela tombada como Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2002, e a UniWorld percorre todo esse caminho. Então, é um vale belíssimo, cheio de castelos, vilarejos bucólicos, vinícolas. Então, é uma região muito de contemplação e gastronomia, história e vinhos. Então, são 65 quilômetros de pura contemplação que todos os barcos da UniWorld percorrem. Passando para uma cidade maior, que é a cidade de Colônia, que é a quarta maior cidade da Alemanha, e ela tem algumas características muito, muito interessantes. Uma delas é que a maior colônia brasileira na cidade de Colônia, a maior população de brasileiros da Alemanha é na cidade de Colônia. A cidade tem uma atmosfera muito diferente das outras grandes cidades alemãs, como Frankfurt, Berlim. Ela tem um ritmo mais animado, um calor humano diferente, tanto que o carnaval acontece no mês de novembro. Ele começa no dia 11/11, às 11h11, e são 5 dias de festa muito, muito animado. Então, esse ritmo da cidade de Colônia é muito atraente. Então, quem visita sente essa atmosfera. E na época do inverno, os incríveis mercados de Natal, alguns são mais de um mercado de Natal em Colônia. A Colônia também é muito famosa pelos mercados, então são outros pontos de atração que valem a pena a gente visitar o ano inteiro. Colônia também tem a sua catedral construída em estilo gótico. Essa
foi um pouco mais longa a sua construção. Foram 632 anos para construir. E ela é muito importante porque ela é uma das mais altas do mundo, ela tem 157 metros, e lá ela guarda as relíquias dos 3 reis magos. Então, vale super a pena. Ela resistiu a mais de 5 bombas durante a Segunda Guerra Mundial, sem ter abalado a sua estrutura geral. Então, é um monumento extremamente importante na Alemanha, inclusive, por conta, é um símbolo da resistência da Alemanha aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Um outro ponto que vale muito a pena conhecer na cidade de Colônia é o Museu Romano Germânico, porque antes, na época medieval, os romanos, eles dominaram a cidade de Colônia por muito tempo, né? Então, lembram que eu falei lá no comecinho que essa região do Reno era uma região de fronteira norte para o Império Romano. Então, a gente tem, ao longo dessas cidades, muita influência, algumas cidades com maior influência, outras com menos. E a gente consegue conhecer um pouco dessa história justamente no Museu Romano Germânico, que é um museu arqueológico, e ele tem uma coleção muito bacana, muito interessante de artefatos romanos, na época do assentamento na cidade de Colônia. Pertinho da catedral, também há o Museu de Ludwig, que é o museu em si já é de uma arquitetura moderna, contemporânea, belíssima, e ele tem uma coleção de arte moderna super rica. Além de arte moderna, ele tem obras de pop art, arte abstrata, surrealismo. Ele guarda uma das maiores coleções de Picasso de toda a Europa e também obras do Andy Warhol. Então, realmente, o Museu de Ludwig, ele é um contraponto ao Museu Romano Germânico para aqueles clientes que curtem arte, mas gostam de ver algo mais contemporâneo, algo mais moderno, partindo da própria arquitetura do Ludwig. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, é muito interessante ver esse contraste da igreja, da catedral, super gótica, com o Museu de Ludwig, mega moderno na sua construção. Então, é um contraste muito bacana que a cidade de Colônia traz. Depois, a cidade de Frankfurt, que é um grande desafio também para o brasileiro. A cidade de Frankfurt ficou muito conhecida como uma cidade de negócios, então o brasileiro não enxerga muito Frankfurt como um destino de turismo. É a capital financeira do país, ela tem esse skyline belíssimo e também esse contraste do moderno com o antigo é muito interessante. Manuela esteve lá na última viagem e ela descreveu Frankfurt como uma Manhattan, uma mini Manhattan, que é esse conjunto, essa combinação de pessoas do mundo inteiro, uma cidade cosmopolita, agitada, com muita arte, com uma oferta cultural muito interessante, mas numa proporção menor, num ritmo menor e com o estilo alemão de ser, que é tudo funcionando, tudo maravilhoso, uma super educação. Então, Frankfurt realmente vale a pena ser olhada como um destino turístico. Contrastando com o skyline do centro financeiro, está a Homer Square, que é o cartão postal, o centro histórico de Frankfurt, o coração da cidade. Essa praça é repleta de lojinhas, bares, cafés, e tem muitos museus interessantes. Então,
alguns destaques: Museu de História Natural, um museu judaico, que tem o Museu Moderno, o Museu de Arquitetura, e um grande destaque que eu acho que vale super a pena visitar é a casa de Goethe, que é um importante escritor alemão, né? A casa é o local onde ele nasceu e cresceu. Ele é autor de Fausto, da trilogia da Paixão. A casa tem 3 andares. No 3º andar é possível mergulhar muito no processo criativo dele, entender o que levou a ele a se tornar escritor, e tem obras de arte, enfim, a casa realmente dele, como ele vivia. Depois, um outro ponto de destaque na cidade de Frankfurt, sem dúvida nenhuma, é a Opera House. A Opera House, ela, na Segunda Guerra Mundial, ela passou por vários bombardeios, e ela teve a sua restauração, e hoje ela é considerada uma das principais casas de concerto de toda a Europa. Então, na época das grandes apresentações culturais, sem dúvida nenhuma, ver uma apresentação na Opera House de Frankfurt é uma experiência especial. E a gente vai finalizando com a cidade de Rotterdam, na Holanda, que é uma cidade que vale muito a pena. É uma cidade inovadora, super artística, com muitas faces, né? Ela tem uma vida portuária super intensa, uma vida noturna agitada, artística, gente moderna do mundo inteiro. Ela é uma cidade que tem algumas construções muito especiais, então, para quem ama arquitetura, a cidade de Rotterdam realmente ela é imperdível. O horizonte dela está sempre mudando, a gente tem os arranha-céus e as construções muito, muito inusitadas. É bacana para comprar, para visitar museus e os parques também. Um grande destaque na cidade de Rotterdam, sem dúvida, são as casas cubo, né? Praticamente o cartão postal do centro da cidade. Ela foi projetada pelo Piet Blum, que é um arquiteto francês, na década de 70, e é um conjunto residencial que se destaca na cidade toda. As casas elas são todas inclinadas em 45 graus, internamente, né, na parte de baixo, onde vocês estão vendo esse vidro, tem a sala, a cozinha e os quartos em cima. É muito, muito interessante. Elas são habitadas, e há uma das casas que é um museu para todo mundo visitar e ter essa experiência, porque realmente ela é muito diferente. A ideia do Piet é retratar uma floresta, onde esses cubos retratassem as copas das árvores. Então, é algo muito interessante. Ela está numa localização ótima, pertinho da estação de trem, e essa região hoje é a região mais badalada de Rotterdam, cheia de cafés, de restaurantes, então vale super a pena. Um outro ponto, pertinho também do centro da cidade, pertinho das casas cubo, é o Museum Park, que é um parque a céu aberto, rodeado por 6 museus. O parque em si, ele já é uma atração à parte, porque ele tem jardins belíssimos, tem um lago, então é gostoso para curtir, passar o final da tarde, ou escolher um dos 6 museus para visitar. Na cidade, por último, não menos impressionante, também está o Markthal Rotterdam, que é uma mistura de prédio residencial e mercado municipal. É o único estilo
nesse estilo e arquitetura em toda a Europa. Ele foi projetado e construído nesse formato de ferradura. Do 3º ao 10º andar são as residências. Imagina morar num prédio como esse. Daí você desce, a partir do 3º andar tem alguns escritórios e na parte de baixo um mercado municipal com tudo que vocês possam imaginar de gastronomia, de bares, de comidas. Então, realmente é um estilo muito especial e um prédio icônico na cidade de Rotterdam. E a 25 minutos de Rotterdam estão os moinhos de Kinderkirch. São no total de 19 moinhos construídos por voltas aí de 1740. Eles são reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. De julho, entre os meses de julho e agosto, é possível vê-los funcionando, mas realmente a paisagem, os moinhos de Kinderkirch, difícil, hein? Kinderkirch. E eu treinei essa pronúncia, mas, enfim, é uma paisagem bucólica, eles não são visitados pelo turismo de massa, então, realmente é uma possibilidade de vivenciar e de conhecer, é possível conhecer alguns deles internamente, e entender a importância dos moinhos no processo de prevenir as enchentes, a importância deles para o país, né, para a Holanda. Então, também é uma das visitas que a UniWorld contempla. E aí a gente finaliza essa apresentação de destino. Eu espero que a gente tenha podido inspirar vocês, passar um pouquinho por cada um dos estilos de visitas e de cidades que os roteiros da UniWorld passam ao longo das temporadas. Eu vou deixar agora a Natália falar um pouquinho algumas informações dos dados. Muito obrigada por essa aula, Rô. Acho que deu para passar aí bastante informação para todos os agentes. Para quem não me conhece, essa na foto sou eu sou a Natália Alice, executiva de contas da UniWorld. A UniWorld tem um escritório aqui no Brasil, fica em São Paulo, e a gente oferece sempre essas oportunidades de treinamento, como a gente está oferecendo hoje, em parceria com a Expert em Destino Rogérias e com a nossa super parceira Qualitours, trazendo aí mais conteúdo para vocês. Lembrar para vocês que todos esses locais lindos que a Rô mostrou hoje para vocês, todas essas paisagens são visitadas nos roteiros da UniWorld e elas são sempre guiadas. Os nossos guias, eles são sempre especialistas, então toda essa explicação que vocês tiveram aqui, vocês também têm ao vivo durante os passeios da UniWorld, que já estão incluídos na tarifa. Bom, a UniWorld, só um lembrete, né? É a única companhia de cruzeiro fluvial que está há 40 anos no mercado. Ela é conhecida por ser a única verdadeiramente all-inclusive. Então, durante todos esses roteiros, pelo Reno que a gente apresentou hoje, eles já incluem todas as alimentações, todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, todas as gorjetas, serviço de quarto 24 horas, mordomia nas suítes, Wi-Fi e os passeios também. Quem assistiu o nosso treinamento anterior, talvez lembre que a UniWorld também tem saídas temáticas, né? A gente tem saídas temáticas voltadas para a gastronomia francesa, que é o Connoisseur Collection. A gente tem saídas voltadas para o público mirim. E a gente tem também as saídas chamadas de herança judaica. Elas estão presentes nos nossos roteiros do rio Reno e Danúbio. Essa programação, ela busca oferecer para os passageiros, além dos passeios já incluídos, opções de passeios já incluídos na tarifa também, onde a gente vai visitar locais importantes para a cultura do judaísmo. Então, pegando como exemplo o roteiro pelo Reno, que é o Remarkable Rhine e Historic Holland, que é um roteiro de 11 dias da Basileia a Amsterdã, mas que a rota contrária também é possível, a gente visita diversas regiões e locais que a Rogéria acabou de mostrar para a gente. Então, a gente passa por Amsterdã, por Rotterdam,
Colônia, Speyer, Strasbourg e Basileia. Esse roteiro, falando aí um pouquinho mais dos destaques da programação de herança judaica, a gente passa, por exemplo, nos locais importantes para o judaísmo em Rotterdam. Então, a gente visita um cemitério judeu, a antiga sinagoga. É nesse roteiro também que a gente vai visitar Worms. Worms é conhecida como, já foi apelidada também, como a pequena Jerusalém, em função da grande convivência de cristãos e judeus. E também existe você consegue ver bastante arquitetura e locais importantes para o judaísmo. Na foto do slide que vocês estão vendo agora, se vocês jogarem o olhar para a esquerda, vocês conseguem ver, como chama isso? É o interior da sinagoga. Vocês conseguem ver eu vou chamar de abajur, mas não é qual é o nome? Um candelabro, um abajur. Eu sabia que estava muito errado. Então, vocês estão vendo esse candelabro? Esse candelabro é da sinagoga portuguesa, que fica em Amsterdã. A gente visita essa sinagoga, que é uma visita que precisa ser feita por todos os passageiros. Essa sinagoga ela foi construída em 1675 e vocês conseguem, durante a visita, ver um pouquinho da influência dos judeus portugueses em Amsterdã. Ela foi construída numa época em que nem os católicos eram autorizados a fazer sermões. O governo holandês autorizou, na época, os judeus a fazerem a construção dessa sinagoga, que até hoje é iluminada à luz de velas. Então, esses foram só alguns destaques do roteiro e da programação Herança Judaica. Lembrar que durante a navegação de todos os cruzeiros da UniWorld, a gente também oferece palestras exclusivas a bordo. Aquele trecho do Alto Reno que a Rogéria estava mostrando também, ele é muito conhecido por ser a maior proporção de castelo por metro quadrado. Então, vocês conseguem vislumbrar todos esses castelos a bordo do navio da UniWorld. Esse roteiro do Remarkable Rhine, que eu acabei de comentar com vocês, é feito pelo nosso navio River Empress, que tem capacidade para 130 passageiros, e dentro do acervo de obras de arte que a gente tem no nosso navio, a gente inclui obras de arte de Picasso. Agora, falando um pouquinho das oportunidades de venda, a UniWorld está com descontos de $1.000 a $1.500 por pessoa para embarque em 2019, válido até 31 de agosto. Então, ainda falando desse roteiro do Reno, 11 dias de Amsterdã a Basileia, a saída de 26 de outubro está saindo a partir de $3.599 por pessoa na categoria Deluxe. Esse valor já inclui o desconto aplicado na tarifa. A UniWorld vê o agente de viagens como um parceiro e nunca como um concorrente, e é por isso que a gente oferece descontos exclusivos para os agentes de viagem. Atenção, esses descontos, eles não estão no site da companhia. Vocês precisam acessar a Qualitours para ter acesso aos descontos que a gente tem vigente, e nesse caso, para reservas de embarque 2019, feitas até 31 de agosto, a gente está adicionando mais $500 de desconto por pessoa. Então, ainda na saída do Remarkable Rhine, 26 de outubro, o preço que estaria de $3.599 cai, na verdade, para $3.099 por pessoa. Aproveitem essas condições. Falando agora um pouquinho da temporada de 2020, que já está aberta, a gente já tem todas as datas, roteiros e preços disponíveis, Qualitours tem acesso a todas essas informações. A gente tem a promoção de Early Booking. Então, fazendo a reserva para Cruzeiro 2020 até 30 de setembro, vocês garantem 10% de desconto por pessoa. E aqui é importante enfatizar que, para o mercado internacional, esses até 10% de desconto por pessoa, eles só são combináveis com o pagamento integral no momento da reserva. Mas no caso do Brasil, isso não é necessário. Vocês podem comprar o Cruzeiro UniWorld com a Qualitours, ter a forma de pagamento, de parcelamento da Qualitours e se beneficiar desses 10%, de até 10% de desconto para saídas 2020. Eu coloquei em destaque aqui o nosso roteiro Tulips and Windmills,
porque é um cruzeiro, assim, imperdível. Ele acontece nos meses de março e abril. A gente visita os moinhos que a Rogéria apresentou aqui pra gente. E a gente também, o ponto alto desse cruzeiro, dessa rota, é também a visitação do Parque das Tulipas. Então, aproveitem esse desconto exclusivo para o Brasil, onde vocês conseguem oferecer o parcelamento num roteiro que é super procurado no mercado brasileiro. E, por fim, ainda falando da temporada 2020, fazer um grupo com a UniWorld é muito fácil. Bastam 5 cabines duplas ou 10 passageiros, que já é configurado um grupo para a UniWorld. E aí vocês têm acesso a desconto exclusivo por pessoa, um leito free a cada 9 passageiros e $100 de crédito a bordo. Só que agora a gente está com uma condição de grupo Blitz, onde o desconto que a gente está dando, ele é dobrado. Então, normalmente, em roteiros de uma semana, que o desconto é de $300, ele é oferecido a 600 por pessoa. Isso também está sendo oferecido combinável com um desconto no suplemento single, então até 3 cabines com uma pessoa só, né? 3 cabines singles, a gente está oferecendo desconto de suplemento single. E mais, se essa reserva for feita até 30 de setembro, vocês oferecem o dobro de desconto e mais o desconto do early booking. Então, a gente tem bastante promoção para a temporada de 2019, para a temporada de 2020. O serviço da UniWorld, eu não preciso nem falar, é impecável. Então, agora, precisando da gente, é só entrar em contato com a equipe da Qualitours, que elas podem te dar todo esse suporte. Bom, agora, depois de toda essa apresentação maravilhosa da Rogéria e dessas promoções da UniWorld, a gente está expert em destinos de rios. Vamos às perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu vi uma perguntinha sobre a degustação de vinagre, se ela estaria incluída. Sim, a degustação de vinagre é um passeio que já está incluído na tarifa da UniWorld. Sobre o roteiro de herança judaica, se tem possibilidade de ser serviço de comida kosher. Ou kasher. Isso. Não, a gente oferece comida internacional. A oferta da comida kasher ou kosher, ela pode ser feita se a agência fizer um fretamento, por exemplo. Tá. Acessibilidade nos rios ou nos navios da UniWorld, para quem tem dificuldade, né, ou cadeirantes. Quando a gente fala de cadeirante, a gente não sugere o cruzeiro fluvial em si, de uma forma geral, em função da geografia e dos acessos que a própria Europa oferece. Esse roteiro pelo Rio Reno pode levar crianças? Qual é a idade mínima para criança? Sim, pode levar criança. A idade mínima na UniWorld é 4 anos de idade, mas se você tiver clientes com famílias, com crianças, a nossa sugestão é focar nas datas do programa Generations, que são datas onde a gente oferece desconto para a tarifa da criança e programação também. Com relação a essa pergunta aqui interessante, os roteiros pelo Rio Reno têm guia falando em português? Todos os guias, todos os passeios na UniWorld, o idioma oficial é inglês, mas para grupos com no mínimo 20 passageiros, a companhia oferece o guia sem custo adicional nenhum, falando português ou espanhol, mediante disponibilidade. E para grupos menores do que 20 passageiros, a gente também pode contratar com um valor extra. Tem uma pessoa sugerindo comentar sobre as bikes na UniWorld. Sim, as bicicletas já estão à disposição. Os navios da UniWorld na Europa já têm bicicletas à disposição que podem ser utilizadas sem nenhum custo adicional. E é um tipo de atividade muito recorrente no fluvial. Quando eu fiz essa viagem agora em março, a gente parou justamente em Spire. E antes da gente fazer a nossa degustação de vinagre, a gente aproveitou para pedalar. Então, quem tem esse interesse... pode ficar tranquilo que a gente tem bicicleta à disposição. Tem uma pessoa perguntando aqui se tem possibilidade de tarifar a gente na UniWorld. Sim, tem, tá? É possível solicitar aqui para a Qualitours. A gente vai solicitar para a Natália e a tarifa é bem interessante. Grupos. Com 5 cabines, 10 pessoas. Considera o grupo? Isso. Um grupo para a UniWorld é a partir de 10 pessoas ou 5 cabines duplas. Ok. Tem atividades para as crianças? Alejandro, a gente tem atividades para as crianças nas datas de
cruzeiros temáticos Generations. Lá, nessas datas selecionadas que coincidem com as férias escolares, inclusive, a gente tem atividades a bordo e em terra voltado para o público mirim. Quais são os navios que fazem herança judaica? É River Princess, né, Nath? Isso. Tem mais... A gente tem mais navios, mas são basicamente os dois roteiros pelo Reno e pelo Danúbio que a gente apresentou hoje. Enfim, bom, gente, a gente já está passando o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de todos. Se ficou alguma pergunta para ser respondida, pode nos enviar por e-mail no comercial@qualitus.com.br. Eu e a Lisa estamos disponível aqui para vocês. E fiquem atentos ao nosso terceiro módulo de roteiro sobre os rios na Europa, e o nosso próximo vai ser sobre rios da França. Sim, tá? Logo mais vai ser maravilhoso, e logo mais nós vamos enviar o convite para vocês. Queria agradecer novamente, tenham um bom dia. Até a próxima. Bom dia, gente. Obrigada.